Meus irmãos e irmãs, prestem atenção nisso aqui que eu vou falar para vocês, tá? O mundo está sendo redesenhado diante dos nossos olhos e a inteligência artificial virou a espinha dorsal desse novo sistema. Está no celular que você carrega no bolso, no computador que você usa para trabalhar, nas TVs inteligentes, nos aplicativos, nos bancos, nas redes sociais e principalmente nas câmeras espalhadas pelas cidades. Isso aí não é teoria, não. É fato, hoje dezenas de países já utilizam reconhecimento facial em espaços públicos e em alguns lugares o sistema já identifica quem é você, por onde anda, com quem você anda, onde mora, o que consome, no que acredita, até se você é considerado confiável ou não pelo Estado, pelo governo. Ou seja, não é mais sobre segurança, é sobre mapeamento total da vida das pessoas. E o mais assustador é que tudo isso está sendo normalizado como se fosse um processo, comodidade, inovação, quando na verdade o que está sendo montado é um cenário perfeito para vigilância permanente, onde cada passo deixa rastro, cada escolha vira dado e cada cidadão passa a ser apenas um perfil digital monitorado em tempo real. E a gente ainda acha que o celular é só um brinquedo, quando na prática ele já se tornou uma coleira invisível que registra hábitos, rotinas, localização, voz, gostos, comportamento, e tudo isso aponta para uma estrutura global de controle que nunca existiu antes na história da humanidade. Antigamente, quando alguém falava desse tipo de coisa, parecia coisa de filme de ficção do Steven Spielberg. Parecia exagero, parecia teoria distante, porque o mundo ainda não tinha esse suporte para sustentar um controle mundial em larga escala. A internet engatinhava, os sistemas eram limitados, não existia interação de dados como existe hoje. Mas agora o jogo virou completamente. Hoje a tecnologia já permite acompanhar praticamente tudo o que a gente faz. E o exemplo mais simples é o próprio celular que você carrega no bolso, que te escuta, te observa, registra a tua localização, hábitos, gostos e preferências. E todo mundo já viveu, né, a experiência, a situação estranha de comentar sobre algum produto, uma viagem, um assunto qualquer na tua casa e minutos depois aquilo aparecer como um anúncio na tela do celular. E isso não é coincidência, isso é funcionamento real de algoritmos e inteligência artificial. Porque no momento em que você compra um aparelho, você cria uma conta, você baixa um aplicativo e clica em "eu concordo com os termos". Você basicamente entrega autorização para ser rastreado, ouvido, analisado. Só que quase ninguém lê aqueles contratos enormes ali, só clica dentro da permissão para coleta de dados, gravação de voz, leitura de campo, de comportamento e até compartilhamento de informações com terceiros. E quando você entra num site e aparece "aceito todos os cookies", aquilo não é só uma formalidade, é você dizendo "pode registrar tudo o que eu faço aqui", ou seja, sem perceber a gente mesmo vai assinando um clique de cada vez, autorizando para viver dentro de um sistema onde tudo é observado, tudo é registrado e monitorado. Nada mais é privado. Isso aqui que eu estou trazendo nesse vídeo para vocês é algo que já está em funcionamento, não é coisa do futuro distante, é coisa de hoje. Governos já concentram praticamente todas as informações da nossa vida. Isso não é exagero, é realidade. Se hoje uma autoridade resolver puxar os seus dados pelo CPF, ela sabe onde você mora, quanto você ganha, se você trabalha registrado, se tem dívida, se paga imposto, se recebe benefício, se faz tratamento médico, se tem plano de saúde, se já respondeu processo na justiça, se já viajou, se comprou, se vendeu, está tudo integrado em sistemas. E isso acontece no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, no mundo inteiro. Os Estados Unidos já têm um mapa completo da vida das pessoas. E quando a gente liga isso com o que a Bíblia fala em Daniel, que vai surgir um sistema onde um líder recebe autoridade sobre nações que se unirem a ele, o cenário começa a fazer muito mais sentido, porque hoje já existe a infraestrutura perfeita para isso, já existe banco de dados global, já existe tecnologia de rastreio, já existe inteligência artificial para cruzar informações, já existe vigilância digital, já existe dependência total de sistemas. Então, quando esse poder central se consolidar, ele não vai começar do zero, ele já vai herdar tudo pronto, com governos conectados, populações cadastradas, dados organizados, perfis monitorados, e o controle não vai ser na base da força bruta, vai ser na base da informação. Quem controla os dados controla as pessoas. Quem controla os sistemas controla as nações. E quem controla tudo isso governa
sem precisar nem levantar a voz. Agora deixa eu abrir um parêntese aqui, que muita gente ainda não se deu conta, mas que é extremamente sério e necessário. Porque em 2024, o próprio Jared Kushner lançou uma empresa de inteligência artificial chamada IA Breakout. O discurso oficial dessa empresa não é atender o público comum, não é fazer aplicativo para a gente brincar, não é gerar imagem ou texto. O foco é oferecer soluções de IA diretamente para governos e grandes instituições. Ou seja, essa empresa vai trabalhar com tecnologia de alto nível voltada para vigilância, cruzamento de dados e análise de comportamentos e tomada de decisões em escala global. E quando você junta isso com o fato de que hoje já existem câmeras inteligentes nas ruas, reconhecimento facial em aeroportos, sistema que rastreia o movimento das pessoas, celulares que coletam tudo sobre nós, desde localização até padrão de fala, hábitos, gostos e até estado emocional, a coisa começa a ficar num nível que assusta, porque não é mais só sobre usar tecnologia, é sobre mapear o ser humano por completo, criar perfis psicológicos, prever comportamentos, antecipar decisões. E o próprio Jared Kushner falou em podcasts que o objetivo é construir uma ponte entre a inteligência artificial do Vale do Silício e as instituições mais poderosas do mundo. E segundo ele, isso vai gerar um impacto global, ou seja, não é um projeto pequeno, é uma engrenagem sendo montada para integrar tecnologia, poder político e controle social. E quem acha que isso é exagero, precisa entender que o mundo já funciona à base de dados. E quem controla os dados, controla a realidade, controla narrativas, controla economias, controla populações. E quando a Bíblia fala de um sistema mundial que vai centralizar poder, autoridade e controle, hoje pela primeira vez na história existe tecnologia suficiente para isso. Isso deixa de ser simbólico e se torna literalmente operacional. A inteligência artificial já está entre nós e a gente usa todo dia. Acha prática, acha útil, acha moderna e de fato ela facilita muita coisa na nossa vida. Mas o problema não é a ferramenta em si, é quem controla a ferramenta e para qual finalidade ela será usada. Porque do mesmo jeito que a inteligência artificial hoje serve para ajudar a organizar e automatizar, amanhã ela pode ser usada para te vigiar, bloquear, excluir e controlar a tua vida. E não é exagero. Isso pode ser algo muito mais sério do que qualquer filme de ficção científica, muito pior do que O Exterminador do Futuro. Porque aqui nós não estamos falando de robôs andando pelas ruas, apesar que já existe. Estamos falando de sistemas invisíveis que decidem quem existe, quem pode trabalhar, quem pode viajar, quem pode comprar, quem pode vender e até quem pode simplesmente viver dentro da sociedade. E quando a gente olha para o rumo do dinheiro, tudo aponta para um mundo totalmente digital, onde o papel vai desaparecer, a moeda física vai sumir, e tudo será números, códigos, senhas, registros em sistema. E isso não é teoria, já está acontecendo com Pix, moedas digitais, bancos virtuais, carteiras eletrônicas. E a pergunta é, para quê? Para facilitar, sim, mas também para centralizar. Porque quando todo o dinheiro virar digital, quem controla o sistema controla a vida das pessoas. E aí entra exatamente o cenário que a Bíblia descreve, de um tempo em que ninguém vai poder comprar nem vender sem uma autorização, sem uma identificação, sem uma marca. E hoje a gente já vive um ensaio disso. Porque para abrir empresa você precisa de login do governo. Para acessar serviços precisa de cadastro no Gov. Para movimentar dinheiro precisa de autorização. E no futuro isso só vai se aprofundar até chegar num ponto em que você vai estar no caixa do mercado e o sistema vai te perguntar não só quem é você, mas se você está autorizado a existir dentro daquele sistema. E quem não estiver alinhado com esse controle governamental simplesmente será bloqueado do meio da sociedade. Hoje praticamente todos os países já estão desenvolvendo ou testando as suas próprias moedas digitais. E a tendência é muito clara. O dinheiro físico vai desaparecer aos poucos porque no papel você ainda tem liberdade. Você compra, vende, ajuda alguém, faz troca sem deixar rastro. Mas no sistema digital não existe anonimato, tudo fica registrado. Tudo é rastreado, tudo passa por um filtro. E aí a lógica muda completamente, porque não é mais só ter dinheiro, é estar autorizado, é usar o dinheiro, é ter permissão do sistema. E isso é controle total, porque se um dia alguém decidir te bloquear, você não compra, não vende, não trabalha, não viaja, não existe economicamente. E é nesse cenário que começa a surgir a figura de um líder global com um discurso de paz,
conciliação, mediação internacional e acordos entre nações. Um perfil que se encaixa perfeitamente com aquilo que a Bíblia descreve como o filho da perdição, aquele que vai se levantar como a solução para o caos do mundo. Vai se sentar como se fosse Deus, falando em ordem, estabilidade e segurança mundial, enquanto na prática ele concentra poder, influência e controle. E não é coincidência que pessoas influentes do cenário mundial estejam ligadas a institutos de paz, fóruns globais e projetos de governança internacional. Porque quem controla a paz, controla a guerra. Quem controla os acordos, controla as nações. E quem controla o sistema financeiro digital, controla o futuro da humanidade. E quando a gente começa a ligar os pontos, a coisa fica ainda mais intrigante. Porque esse mesmo Jared Kushner está envolvido diretamente em todos os acordos abraâmicos, sentado na mesa com judeus, muçulmanos e líderes do Oriente Médio, para tentar unificar as religiões historicamente inimigas, sob um discurso de paz, de conciliação. E o mais curioso é que ele não ocupa cargo político oficial, mas transita com liberdade entre chefes de Estado, presidentes, primeiros ministros e grandes figuras do poder global. Exatamente como a Bíblia descreve alguém que não aparece como rei, mas que tem influência sobre reis. E quando o texto sagrado diz que esse homem não terá respeito pelos deuses de seus pais, isso chama atenção, porque o Deus dos pais de Jared Kushner é o Deus do Antigo Testamento, é o Deus de Israel, porque ele é judeu. E se ele for mesmo esse personagem profético, o movimento natural seria exatamente usar o nome de Deus, usar o discurso religioso, usar a linguagem de paz, para depois romper com tudo isso e se colocar acima de qualquer referência divina. E quando você soma isso com a criação do Instituto da Paz, com empresas de inteligência artificial voltadas para governos, com moedas digitais, com integração global de sistemas de dados, com a internet conectando todo mundo, você percebe que o cenário não é aleatório, é um quebra-cabeça sendo montado peça por peça. E ainda tem um detalhe que quase ninguém lembra. A própria internet nasceu de um projeto militar, a ARPANET, criada em 1969 pelo exército americano para comunicação estratégica. Ou seja, desde o início a rede mundial de computadores não foi pensada como entretenimento, foi pensada como controle, logística e comando de guerra. E hoje ela voltou às origens, não mais como diversão, mas como a espinha dorsal de um sistema capaz de monitorar, organizar, influenciar e governar bilhões de pessoas ao mesmo tempo. E a internet está aí, como uma arma estratégica contínua sendo monitorada e sendo usada como ferramenta de poder. E quando você vê que o WhatsApp é de graça, Instagram é de graça, Facebook é de graça, você precisa entender uma regra básica do mundo digital. Quando o serviço é gratuito, o produto é você. São os teus dados, teus hábitos, os teus gostos, suas conversas, suas opiniões, e tudo isso vira mercadoria e é vendido para empresas, usado para propaganda, para influência, para manipulação de comportamento. E por enquanto isso aparece só como marketing, só como anúncio. Mas o cenário maior já está montado, porque muitos cristãos estão vivendo como se o mundo fosse durar para sempre, sem vigilância espiritual, sem discernimento, sem preparação. Enquanto isso, os homens mais ricos do mundo estão construindo bunkers subterrâneos, se protegendo, se isolando, se preparando para algum tipo de colapso global. E não é coincidência, o Zuckerberg tem bunker, o Elon Musk tem bunker, Bill Gates tem bunker. Todo mundo sabe que algo grande vem pela frente. A própria Bíblia diz que os poderosos da terra vão tentar se esconder debaixo da terra quando o juízo começar. E quem vai querer controlar esse cenário de caos, medo, crise econômica, crise sanitária, crise social? Aquele que a Bíblia chama de homem da iniquidade, o anticristo, o sistema final. E na minha visão, o nome que mais se encaixa hoje nesse perfil é o Jared Kushner. Mas independente do nome, a palavra é clara. Jesus vai destruir esse sistema com o sopro da sua boca. E Israel e os próprios judeus já estão treinando sacerdotes para a construção do terceiro templo. Já tem altar, utensílios, vestes, tudo preparado. Não é teoria da conspiração, é fato histórico acontecendo diante de nós. O mundo inteiro está sendo alinhado para o cumprimento literal das profecias. E a pergunta que fica não é quem é o anticristo, a pergunta é: você está preparado espiritualmente? Porque a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá Deus. E o fim está mais próximo
do que muita gente imagina. Então, ou a gente acorda agora, ou vamos ser pegos de surpresa por um mundo que já está sendo moldado para algo muito maior do que a política, do que a tecnologia ou da economia. Mas eu quero saber a sua opinião. Você deixa aqui o teu comentário aqui abaixo, né? A tua intenção, a tua interação é muito importante para esse canal. Compartilhe esse vídeo com contatos e grupos do teu celular e também nas tuas redes sociais. Deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E mais uma vez eu te convido, né, se você é da CCB, da Congregação Cristã no Brasil ou simpatizante e tem interesse em assuntos relacionados à CCB, clica no link do primeiro comentário, onde está o link do meu canal, e também está o link aqui abaixo do contato para você chamar o nosso irmão e parceiro Tom Dimas e chamar a sua equipe, porque ele está disponibilizando uma mentoria gratuita para te ensinar a fazer uma renda extra trabalhando, vendendo online com o teu celular. Se você quer aprender, chama o nosso amigo Tom Dimas e a sua equipe, que ele vai te dar uma mentoria gratuita para você começar 2026 trabalhando e saindo da dificuldade. Muito obrigado por ter me assistido, até o nosso próximo encontro e que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Eu já fiz mais de R$ 1.300 de renda extra trabalhando aqui em casa. Eu acreditava muito nessas coisas, nesses trabalhos que a gente ouve por aí. Mas depois que eu vi o irmão Carlos Reinari indicando, eu confiei na palavra dele. E aí eu comecei a fazer esse trabalho e tá dando muito certo. Tem ajudado muito aqui em casa. Até o meu esposo tá animado e ele também quer fazer, quer participar desse trabalho e quer ter essa oportunidade. Eu não sou muito de gravar vídeo, eu não gosto muito de aparecer por aqui, mas eu tinha que vir agradecer essa oportunidade, que tem sido uma bênção na nossa vida, tem ajudado muito aqui em casa, na nossa renda.